Ainda bem que você me lembrou, né? Assim, já ia passar a aula toda sem gravar, ia ser complicado. Bom, então, assim, para quem está assistindo a gravação, começando agora, a verdade estava, antes de começar a aula de hoje mesmo, né? Que em princípio é sobre lei de Faraday, e se der tempo a gente vai chegar em indução eletromagnética, né? É esse texto que está aqui. Mas antes de começar, eu queria comentar sobre a prova. A correção está lá no Moodle, né? Esse aqui é o texto da prova. A parte A é tranquila, calcular as correntes ligadas, né? A densidade de corrente volumétrica, só tirar o rotacional dessa magnetização, não esquecendo de usar coordenadas cilíndricas, né? Ainda facilitei a vida, né? Porque fazer em coordenadas cilíndricas acho que é mais fácil que fazer em coordenadas esféricas. Bom, tudo bem. E a outra densidade de corrente que a gente tem é a densidade de corrente superficial, né, que não posso esquecer, está na superfície do cilindro. O cilindro é infinito, né, como está dizendo aqui. Então, em princípio, eu não precisava preocupar com a tampa e o fundo, não. Mas se vocês calcularem, vai dar uma corrente ligada de superfície aqui, a densidade superficial de corrente ligada nessas tampas. Se você pensar que o cilindro é muito longo, dá zero de qualquer jeito, porque a densidade de corrente ligada é o produto vetorial da magnetização com o vetor normal à superfície, né, no qual está passando essa densidade de corrente superficial ligada. Como na tampa e no fundo o vetor unitário normal seria Z chapéu ou menos Z chapéu, né, paralelo à magnetização, de qualquer forma, mesmo se o cilindro não fosse infinito, eu não teria corrente ligada lá. Mas eu tenho corrente ligada nessa superfície curva do cilindro, né? O vetor unitário normal à superfície lá é o S chapéu, né? Então Z chapéu com S chapéu dá o φ chapéu. Então isso aqui vai dar C R ao quadrado, né? Φ chapéu. Φ chapéu é o Z chapéu, produto vetorial com S chapéu, e aqui é o R maiúsculo, o raio do cilindro, porque essa corrente está na superfície do cilindro, na posição S igual a R. Bom, a parte B foi a que eu queria comentar mais, né? Porque muita gente fez essa parte B usando essas densidades de correntes ligadas. Talvez eu tenha induzido a fazer isso. Não está errado, não. Pelo contrário, está certíssimo. Né? Mas dá um pouco mais de trabalho. Posso usar a lei de Ampère, falar que a integral de B escalar dl, né, é igual a μ0 vezes a densidade de corrente que corta a superfície. Em vez de colocar assim, vou colocar a densidade de corrente que corta a superfície definida por esse contorno que eu fiz essa integral aqui. Vou colocar assim, I que corta. Né? E aí eu posso calcular esse I que corta a partir de JB e KB. Mas para isso, assim, isso foi um ponto em que muita gente da turma falhou. Assim, qual que é o percurso amperiano? Mostrar o percurso amperiano no qual você está fazendo essa integral aqui. Qual é o percurso C? Onde você está fazendo essa integral. Eu tenho que olhar para a simetria do problema. Né? Então, a maneira mais fácil de fazer isso aqui é usando o vetor H. Eu posso falar que H escalar dl sobre um percurso amperiano qualquer é igual a corrente livre, né, que corta a superfície definida por esse contorno, e livre que corta. Ok? E aí, como não tem corrente livre em lugar nenhum, assim, qualquer que seja o percurso amperiano que eu pegar, isso aqui vai dar zero. Eu já sei que dá zero, porque não tem corrente, não tem movimento de cargas livres em lugar nenhum. Não tem carga livre. Né? Então, isso aqui vai dar zero. E atenção, né? A integral de H escalar dl dá zero não significa que o H é igual a zero. Tá? É uma indicação nessa direção, é uma solução para essa equação. Integral de H escalar dl sobre um percurso qualquer igual a zero não significa necessariamente que o H é igual a zero. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Eu posso escolher um percurso, se eu quiser fazer tudo muito bonitinho, eu posso fazer o seguinte, eu posso escolher um percurso aqui assim. Eu uso o argumento de simetria, né, para falar que olha, o campo magnético aqui, né, seja
B ou o vetor H, ele tem que estar na direção Z, ok? Não vou detalhar os argumentos de simetria, mas são os mesmos argumentos do solenoide, né, que a gente usa para o solenoide. Então, para isso, eu posso escolher um percurso amperiano. Então, o primeiro passo, se eu quiser fazer tudo detalhadozinho, eu escolho um percurso amperiano que é assim, ó. Está todo aqui fora do cilindro carregado, né? Tem lados perpendiculares ao eixo do cilindro, lados paralelos ou antiparalelos ao eixo do cilindro. Como eu sei que H ou B, né? Pode usar esse argumento para B também. Como eu sei que H tem que estar na direção Z, H é um H Z chapéu, né? Então eu só posso ter H escalar dl diferente de zero aqui ou aqui, né? Aqui vai dar zero. Contribuição para essa integral aqui, desses duas partes do percurso, é zero. Não? Mas vocês veem aqui, né? Se o H tiver o mesmo valor aqui do que ele tem aqui, então esse lado aqui, H vezes dl, cancela esse lado aqui, que é H vezes dl, né? Menos HDL. Então, H não é necessariamente zero, mas a integral é zero. Mas aí, o que eu faço? A gente pode fazer a mesma coisa que a gente faz lá no cilindro, né? Eu faço isso aqui tender para infinito. Esse lado aqui, ó, eu faço esse retângulo ser infinito. No infinito, o vetor H ou o vetor B tem que ser zero nessa parte aqui. E os dois têm que ser iguais, né, para a integral dar zero. dl aqui é antiparalelo a esse dl, H tem que estar sempre na mesma direção, para cima e para baixo, mesmo se ele for diferente de zero. Se esse lado aqui está no infinito, então H é igual a zero lá, então H tem que ser zero aqui também. Então, usando esse percurso C aqui, ó, usando esse percurso C em vermelho, então, vou deixar aquele ali desse jeito, e vou, assim, vou fazer essa integral. Assim, a integral, né, sobre aquele percurso em vermelho ali, de H escalar dl, né, sobre o percurso marcado em vermelho ali. Isso aqui ser igual a zero, na verdade, ela é igual a H vezes L, onde L é esse lado aqui, ó. Né? L é o tamanho desse lado, mas eu sei que isso aqui tem que dar zero, não? Só vou ter contribuição desse lado, porque esse lado aqui está no infinito e os outros dois são perpendiculares ao vetor H. Então, isso aqui implica que H é igual a zero. Esse é o argumento completo. Tá? Do lado de fora, então, H é igual a zero. E do lado de fora, não? Então, fora eu tenho que H é igual a zero e o H é igual a B sobre μ0 menos M. Do lado de fora, M é igual a zero, então isso aqui é B sobre μ0. Não, tem que ser igual a zero, isso implica que o B é igual a zero. O campo magnético é zero do lado de fora. Para calcular do lado de dentro, eu tenho que usar um outro percurso amperiano. Vou pegar um percurso amperiano em verde aqui, para ser diferente daquele de lá. E aí eu faço a mesma coisa que a gente faz no solenoide. Pego um percurso que passa uma parte lá dentro, uma parte do lado de fora. Eu sei que do lado de fora é zero, a contribuição do lado de fora é zero. A contribuição desse lado perpendicular ao eixo e desse lado perpendicular ao eixo também é zero. Então, do lado de dentro, eu vou ter uma integral de H escalar dl, não? Que vai ser igual a H vezes o tamanho L daquele percurso ali. Né? E isso aqui tem que dar zero, porque não tem corrente livre atravessando esse percurso aqui. Não? O H é zero em qualquer lugar. Então, isso aqui implica que H é igual a zero do lado de dentro também. Não? O vetor H é igual a zero do lado de dentro, o que implica que H é B sobre μ0 menos M. Isso aqui tem que ser igual a zero, o que implica, então, que B é igual a μ0 vezes M. Acabou o problema. Né? Porque o M eu tenho o dado do problema que está ali. Ó. O M está aqui. Ó. Esse é o jeito mais fácil de resolver a prova, né? Usando o vetor H. Se você quiser fazer usando a lei de Ampère lá para o vetor B, né? B escalar dl menos zero, eu tenho que calcular essa corrente que corta esse percurso aqui, que é uma soma da corrente
superficial, né, que eu calculo usando isso aqui. Então, vai ter uma contribuição aqui que vai ser KB vezes L, mas tem também a contribuição da parte da densidade corrente volumétrica que atravessa essa área aqui, que vai, né, do ponto à distância S do eixo, né, aí eu tenho um valor de densidade corrente volumétrica ali, até o R, né, até o raio R do cilindro lá. Então, tem que fazer uma integral, né, que vai de S até R, né, para pegar a densidade corrente volumétrica que corta esse percurso ali naquele ponto. Dá um pouco de trabalho, dá um pouco mais de trabalho, né? Acho que dá bem mais trabalho, mas você chega no mesmo valor, né? Claro que eu não tirei ponto nenhum por isso, pelo contrário, né? Fiz tudo lá. Mas, ok, comentário sobre a prova, está lá, vocês deem uma olhada do jeito que vocês fizeram, teve gente que fez dos dois jeitos, legal. Mas, em geral, a turma toda foi bem. Tá? Ok, gente, então, sem mais atrasos, vamos passar para o tema da aula de hoje, né? Na aula passada, lembrando que a gente estava fazendo na aula passada, a gente estava falando sobre força eletromotriz, né? Estava falando hoje, estava ainda analisando, né, como que é a corrente passando num fio, num circuito elétrico. Aí a gente falou sobre força eletromotriz, né? Nós definimos o que era força eletromotriz, não vou fazer tudo isso de novo, né? Chamada em geral de F.E.M. força eletromotriz. Ou então eu chamo simplesmente de E, a gente viu que, no final das contas, isso aqui era integral sobre o circuito inteiro, né? Mas, na verdade, vai dar só sobre a bateria da força por unidade de carga, que eu chamei de F índice L, força que a bateria faz sobre as cargas. A força que, aplicada sobre as cargas, né, por unidade de carga, coloca essas cargas para se movimentar, gerando a corrente elétrica no circuito, e a gente viu que isso aqui era igual a diferença de potencial através dos terminais da bateria, é o V, né? Então, muitas vezes a gente confunde uma coisa com a outra, né? São conceitualmente diferentes, mas o valor é o mesmo, né? Diferença de potencial, energia, né, que eu dou, isso aqui é o trabalho, né? A força eletromotriz chama força, a gente chama de força, mas, na verdade, é um trabalho, né? Isso aqui é o trabalho que a força Fs faz sobre as cargas, que a bateria, o trabalho que a bateria faz sobre as cargas por unidade de carga. Isso é igual a diferença de potencial entre os terminais da bateria, né? A diferença de potencial é energia, né, que as cargas têm por unidade de carga. Muito bem. Então, a gente falou também, né, que essa força Fs que a bateria faz pode ter uma origem química, que é o que acontece numa pilha, pode ter origem mecânica, tem uma série de origens. Então, eu vou começar hoje, né, mostrando como produzir um movimento de cargas, né, usando um campo magnético. Na verdade, tecnicamente falando, é a variação de um campo magnético. Eu vou supor, então vou falar assim, a força eletromotriz, né, força eletromotriz usando o campo magnético. Tem uma coisa interessante aqui, hein? Vamos ver se vocês vão apitar e ver. Assim, em algum lugar aqui parece que vai ter um campo magnético fazendo trabalho. E eu falei, toda vez que você vê um campo magnético fazendo trabalho, você fala, não, não pode ser. Tem alguma armadilha escondida aí. Vamos ver se vocês descobrem onde. Força eletromotriz, então, usando o campo magnético. Como que eu quero colocar as cargas em movimento usando um campo magnético? Eu vou fazer o seguinte arranjo. Vou pegar uma região do espaço aqui, onde eu tenho campo magnético. Só nessa região do espaço aqui, ó, toda essa área aqui marcada em vermelho, tá? Aqui tem um campo magnético B. Coloquei vermelho demais, né? Vai ficar confuso aqui. Ó, dentro desse cercadinho vermelho aqui tem um campo magnético. Tá? Ele está localizado só nessa região aqui. E é um campo magnético uniforme nessa região, né? Ele está entrando na tela aqui. Então, vocês estão vendo o campo magnético aqui. Em todos os pontos aqui, eu tenho um campo magnético entrando na tela. Fora desse retângulo vermelho, não tem campo magnético. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um fio, né, vou pegar um fio na forma de um
retângulo, mas na ponta desse fio aqui eu vou colocar uma resistência que pode estar representando toda a resistência do fio. Se vocês quiserem fazer esse experimento com um fio só, sem ligar um resistor, dá certo também, é claro que o próprio fio já tem uma resistência, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse fio nessa direção aqui, com uma velocidade V constante. Vou chamar de V, vou chamar essa direção de X chapéu. Tá? Então, essa direção aqui horizontal na tela de vocês é a direção X, eu estou puxando o fio com velocidade constante, tá? Nessa direção aqui. Mostrar um desenho mais bonito, né? Assim, esse meu desenho ficou feio, não, mas se eu vou copiar a figura do livro aqui, claro que vocês podem estar olhando o livro aí ao mesmo tempo, mas prefiro que vocês olhem aqui para a tela. Então, vou colocar a figura do livro, está aqui. É a mesma figura que eu estou fazendo ali, tá? Vou colocar ela aqui embaixo. Ó. Nessa região cinza aqui, marcada em cinza, é a região que eu tenho um campo magnético. Deixa eu colocar meu campo magnético aqui, né? Aqui tem um campo magnético entrando na tela, tá? Esse sinal aqui significa que tem um campo entrando na tela. E ele está só nessa região, esse quadrado cinza aqui, né? Que corresponde ao meu quadrado vermelho. E eu estou puxando esse fio, que está marcado aqui, né? Com velocidade V constante para fora dessa região. O que vai acontecer? Olha só, isso aqui é um fio condutor, né? Esse fio aqui é um condutor. Dentro de um condutor eu tenho cargas elétricas, né, livres para se movimentar. Tem um monte de cargas aqui, né, estão lá dentro do fio, tranquilas. Né? Aí eu estou puxando elas para fora. Quer dizer, se eu olhar uma carga que está aqui, assim, nesse pedaço do fio, ela está andando com velocidade V, na presença de um campo magnético. Então, ela vai sofrer uma força. Né? Então, vou calcular a força por unidade de carga. Força por unidade de carga, em todas as cargas que estão dentro do fio, na região onde tem campo magnético, né, elas vão sofrer uma força F, força por unidade de carga, por isso F minúsculo, né, que é a velocidade V, que é a mesma para todas as cargas. Essa velocidade V aqui, né, que é constante, está na direção X, indo para cá. Então, essa cargazinha aqui que eu pintei de vermelho está andando, né, nessa região com campo magnético, então ela sofre uma força magnética V, produto vetorial com B. Vamos ver em que direção está essa força. Mão direita, velocidade está na direção X, campo magnético está para dentro da tela, a força F nessa cargazinha aqui está para cima, está tentando tirá-la do fio. Não vai conseguir, essa carga está presa no fio, não? As paredes do fio seguram a carga lá dentro, as ligações químicas, né, seguram essa carga lá dentro. Então, essa carga aqui não vai mexer, ela vai ficar aqui batendo a cabeça na parede de cima do fio. Né? Mesma coisa acontece com uma carga que estiver aqui. Ó. Essa aqui também está andando com velocidade V na direção X. Não? V, produto vetorial com B, de novo, força para cima. Né? O campo magnético está na mesma direção em todos os pontos aqui, para dentro da tela. A velocidade tem a mesma direção X para todos. Essa carga aqui também sofre uma força por unidade de carga, que está para cima, fica batendo a cabeça lá na parede do fio. Mas e o que acontece com as cargas que tiverem aqui, ó, nessa região, entre o ponto A do fio e o ponto B do fio? A força sobre elas também está nessa direção aqui. Ó. Não? V, produto vetorial com B. Mão direita, V, produto vetorial com B, força para cima. E aqui elas podem andar. As cargas estão nesse pedaço aqui, elas podem andar, elas podem percorrer todo esse segmento aqui de A até B. Eu gero uma corrente elétrica no fio. Não? Vai ter uma corrente elétrica nesse fio aqui, porque essas cargas vão andar, e a gente já falou sobre isso antes. Né? As cargas não vão se acumular num ponto do fio. Se eu começo a chegar a carga aqui no ponto B, isso cria um campo elétrico aqui no ponto B, tem carga acumulada aqui, elas vão empurrar as cargas que estão nessa parte aqui do fio para lá, né, e atrasar as que estão vindo para cá, eu estabeleço uma corrente no meu fio, né, devido ao fato de que eu estou puxando ele com velocidade V para fora. Essa força V produto vetorial com B
né? Naquele segmento, ela só põe as cargas em movimento nessa parte A até B do fio. Não? Então, essa força aqui é uma força eletromotriz. Essa aqui é uma FEM. Não? Eu vou gerar corrente elétrica com essa força devido a o fio estar sendo puxado com velocidade B para fora. Vou colocar um AB aqui, né, para falar assim, isso aqui só vale para esse segmento do fio AB. Aliás, melhor, né, vamos calcular essa força eletromotriz. Eu vou calcular essa força eletromotriz aqui, vou chamar ela de E, não? Força eletromotriz epsilon, né, é a integral. E aqui que vem a parte, né? Não é integral sobre a espira toda, é só do ponto A até o ponto B. Só naquela região ali é que essa força está fazendo as cargas se movimentarem. Quanto que é a força? É V, produto vetorial com B, não? Produto escalar com DL. DL, nesse segmento do fio aqui, está paralelo a essa força, né? Ele está nessa direção aqui. Vamos pegar a caneta preta aqui, o DL aqui nesse segmento do fio está na mesma direção da força F. Então, isso aqui é uma continha fácil de fazer, vai ser a integral do ponto A até o ponto B, módulo da velocidade, que é V, chamei de V, né? Módulo do campo magnético é B, tudo isso aqui é constante, V e B são constantes, vai dar a integral que dl, V produto vetorial com B, deu na direção aqui que está marcada aqui pela força Fzinho, né, que é a mesma direção dl, então V produto vetorial com B e dl são paralelos, ângulo entre eles é zero, cosseno de θ aqui dá 1, então a integral dá simplesmente isso, V e B são constantes, tiro para fora da integral de A a B de dl dá o tamanho desse pedaço de fio, do ponto A até o ponto B. Já tem aqui, ó, é H, né? Esse tamanho do fio aqui de A até B é H. Isso aqui dá VBH. Isso é a força eletromotriz, né, criada pelo campo magnético, é pelo movimento do fio na presença do campo magnético. Ei, é uma força eletromotriz. Não falei aqui em cima que força eletromotriz é um trabalho, né? Força vezes distância integrado sobre o caminho, né? Isso aqui é o trabalho por unidade de carga. Então, e qual que é a força que faz esse trabalho? É uma força magnética. O que nós temos aqui? Força magnética realizando trabalho? Está vendo como é que esse negócio é perigoso, né? Assim, esse campo magnético é uma coisa que te pega toda hora. Aparentemente, vocês devem estar coçando a cabeça aí, eu acho, não sei. Então, vocês estão achando, né? Que é isso, pessoal? Mas ninguém falou nada, então acho que vocês estão coçando a cabeça aí, preocupados. Força magnética, calculei o trabalho que essa força magnética faz sobre as cargas nesse caminho aqui, e deu um valor aqui, ó, V é diferente de zero, B é diferente de zero, H é diferente de zero, força magnética fazendo trabalho. Onde é que está a armadilha aqui? Lembra do que eu falei antes, assim, viu uma força magnética, parece estar fazendo trabalho, você fala assim, não, não, princípio sagrado, é uma questão de fé, tá? Eu acredito nas equações de Maxwell. A força é perpendicular à direção do movimento das cargas? Não, está na mesma direção aqui, professor. O movimento das cargas realmente é nessa direção aqui? Não é, né? As cargas estão... O campo magnético está fazendo uma força na direção vertical. As cargas estão andando na direção vertical. Mas eu estou puxando o fio com a velocidade v. Então, o movimento dessas cargas não é na vertical. Vou ter que desenhar a espira aqui de novo? Não, não. Vou aproveitar o meu desenho. Meu desenho vai ficar muito confuso. Mas olha só. Pelo menos um pouquinho eu tenho que desenhar aqui. Ó. Olha só. As cargas estão andando ao longo do fio. Beleza. Não? Mas o fio está andando para lá com a velocidade v. Então, na verdade, o movimento dessa carga não é na vertical, ele é nessa direção aqui perpendicular. Ok? Se isso está claro para vocês, vou fazer o diagrama aqui no outro slide. Ó. Assim, está claro pelo fato de ser o
Um triângulo ali, triângulo retângulo e tal, beleza, mas não estou conseguindo captar isso direito. Ok, já sei que eu vou pegar o desenho de novo, que aí eu posso desenhar isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu colar esse desenho aqui do livro de novo, que aí a gente desenha em cima dele aqui. Vamos olhar o movimento dessa cargazinha aqui, tá? Então, ela está andando, subindo aqui no fio, não? Por causa dessa força magnética que botou ela aqui, tá? E eu vou chamar essa velocidade que ele tem aqui no fio, que ela tem aqui subindo no fio, vou chamar de U. É a velocidade com que ela está andando no fio, tá? Veja bem, V é a velocidade aqui na direção X. Essa é a velocidade V. Tá? Quer dizer, a minha carga, lá dentro do pedaço do fio, ela tem uma velocidade que tem dois componentes. Ela está andando ao longo do fio com velocidade U, mas esse fio, né, nessa direção vertical, mas esse fio está andando para a direita aqui com velocidade V. Quer dizer, a resultante, a velocidade que as cargas têm, é uma velocidade aqui na diagonal, que eu vou chamar de W. Ficou mais claro agora? Sim, tá, isso daí tá tranquilo. O negócio mesmo é... Ah, não, eu acho que eu já entendi o que é. A cada momento que ele vai passando pelo tempo, ele vai subindo com essas duas coordenadas, então ele vai fazendo Isso. essa Você está subida em W, no puxando o caso. fio, o campo magnético está fazendo uma força sobre as cargas, elas estão subindo no fio, mas ao mesmo tempo elas estão andando na horizontal aqui. Então, na verdade, Ah, né, se entendi. você está parado aqui do lado de fora, olhando lá para essa situação, você vai ver a sua carga, olhando só para a carga, né? Olhando para essa cargazinha aqui, ó, essa carga aqui, vocês vão ver ela andando nessa direção. Tá? Ela vai estar Sim. andando, né, para cá, assim. Né? É claro que ela não vai andar para essa direção para cima. Ela chega lá em cima, saiu, mas aí eu começo a olhar outra carga. Bom, se a velocidade da carga é aqui na direção W, né, a velocidade resultante dessa carga elétrica aqui é nessa direção oblíqua, a força magnética sobre ela, na verdade, está nessa direção aqui. Ó. Tá? A força magnética por unidade de carga é isso aqui. A força magnética sempre é o produto vetorial da velocidade da carga, e a velocidade dessa carga não é V, não, é W. Eu enganei vocês. O fio tem velocidade V, não? Mas o campo magnético bota a carga para andar na direção vertical, a velocidade resultante da carga é W. Produto vetorial com o campo magnético. Tá? E esse W aqui, né, essa velocidade que a carga tem, é a soma vetorial, claro, né, da velocidade U, que ela tem na direção vertical, mais... fazer um mais decente aqui. Mais V. A letra vermelha está meio grossa, não? Pronto, uma ponta mais fina aqui. Ok? Então, a força magnética mesmo é isso aqui. Tá? Mas ela tem uma componente para a esquerda, né? Essa força magnética aqui, ela vai ter uma componente aqui para a esquerda, que é o quê? Componente, vou chamar de componente X da força magnética, Fmag. Vai ser, se esse ângulo aqui entre U e W é θ, então esse ângulo aqui também é θ, né? Esse lado é perpendicular a esse lado é perpendicular a esse. Então, a componente é F mag, né, a módulo da força magnética, vezes o cosseno de θ.
tá? É essa componente aqui da força nessa direção. Isso aqui é fácil de calcular, né? Porque a força magnética, olha, o módulo da força magnética, a força magnética é W produto vetorial com B. Isso aqui dá o módulo de W, o módulo da velocidade, né? W, o módulo do campo magnético B, e tá, eu tinha que colocar aqui a direção, vou calcular só o módulo. Tá? É o módulo da força magnética, é W vezes B. Então, essa componente X da força magnética aqui é WB, campo magnético, vezes o cosseno de θ. Tá? W cosseno θ, muito detalhezinho, mas é interessante, tá? Olha assim, W cosseno θ, o que é W vezes o cosseno θ? É a velocidade U, ok? W cosseno θ é a componente U da velocidade. Então, esse WB aqui, o módulo da força magnética, não, peraí, não é o módulo da força magnética que eu calculei ali. Eu estou querendo saber a componente X da força magnética, né? O F magnético X, essa força que está para cá, né? F mag na direção X, vai ser WB cosseno θ. W cosseno θ é U, então isso aqui é W U. Posso colocar a vetor aqui, né? Porque ela vai estar na direção menos x. Se essa aqui é a direção x chapéu, né? Essa aqui é a direção x chapéu, então essa força aqui, essa componente x da velocidade, está na direção menos x chapéu. Menos x chapéu. Olha só essa força aqui. Essa força magnética na direção x, essa que eu desenhei aqui no cantinho, né? Isso aqui é o que a gente calculou aqui, menos WU X chapéu. É uma força oposta à força que puxa o fio para fora. Lembra que eu falei que a velocidade V é constante, né? Para puxar esse fio com velocidade constante, o que eu estou vendo aqui agora é que eu tenho que fazer uma força para puxar. Professor? Oi. Ali na força magnética na direção X não seria menos BU? Desculpa. Obrigado, Alan. Tá certo, você está certíssimo. Menos B vezes U. Não. O W cosseno θ aqui é o U. Ok. W cosseno θ é igual a U. É menos B vezes U. Isso mesmo. Então, para puxar o fio, né, para puxar o fio com V constante, eu tenho que fazer uma força F puxar, que é essa força aqui, né? Eu tenho que fazer uma força que é BU X chapéu, uma força oposta a essa aqui que está segurando o fio dentro da espira. Ok? Ó, a resposta já está aí, né? A resposta sobre a questão assim, como é que é isso aí? O campo magnético está fazendo trabalho? Não. Quem está fazendo trabalho é a pessoa que puxa o fio para fora da região de campo magnético. A pessoa que puxa o fio tem que fazer essa força aqui, essa força BU, na direção X chapéu, para se opor a essa força de origem magnética. Na verdade, é devido à variação da parte da espira que está dentro do campo magnético, né? Eu estou puxando a espira para fora do campo magnético, então é isso que gera essa força aqui, que está dirigida na direção menos X chapéu. Então, a pessoa que puxa o fio para fora da região de campo magnético, na direção X chapéu, ela tem que fazer uma força que é essa força BU na direção X chapéu, essa força aqui, né? De maneira que o fio venha com velocidade constante. É essa pessoa que está fazendo o trabalho. Tá? Essa pessoa que está fazendo o trabalho. Dá para calcular isso, dá para mostrar isso matematicamente. Quer ver? Ó?
espero ter convencido vocês que para puxar essa espira de fio com velocidade V constante, eu tenho que fazer essa força aqui. Tá? Eu tenho que fazer essa força para puxar a espira para fora. Ok. Se não tiver claro, vocês me perguntam aí. Então, vou calcular o trabalho feito por essa força. O trabalho feito pela pessoa que puxa o fio. Pela pessoa, estou supondo que é uma pessoa, né? Pode ser uma máquina. Pessoa que puxa o fio. Que trabalho é esse? É integral, né, de essa força que eu chamei de F puxa, produto escalar dL. Né? Essa força F puxa, a gente acabou de calcular ela, é BU na direção X chapéu. Vamos voltar aqui, então. Então, isso aqui é a integral de BU X chapéu, produto escalar com DL, está na direção X chapéu também, né? Tem comprimento DL. Ok? E essa integral é feita sobre que parte do caminho? Vou até copiar o desenho de novo, né? Botar ele aqui para a gente poder ir seguindo essas ideias. Não custa nada. Se eu tivesse que desenhar várias vezes no quadro, podia achar ruim, mas aqui está aqui, né? Então, para puxar o fio com essa velocidade V constante, eu tenho que puxar ele com essa força F puxa aqui para fora, não? Porque tem uma força aqui segurando, a força de origem magnética, que tem o mesmo módulo dessa aqui, sentido contrário, menos BU x chapéu. Bom, olha só, o caminho que eu ando é o tanto que esse X aqui vai diminuir, o tanto que diminui o pedaço da espira, né, esse comprimento X aqui, que está dentro da região com campo magnético. Então, B, módulo do campo magnético é uma constante, sai para fora da integral. A velocidade com que elas estão subindo aqui, nas cargas estão subindo aqui, também é uma constante, né? X chapéu com X chapéu dá 1. Essa integral de dl, sobre o tanto que o fio andou para a região fora do campo magnético, que vai ser um tanto x. Não? Na verdade, vai ser um tanto menos x, né? Porque o x vai diminuir, certo? X vai diminuir com o tempo. Mas deixa isso lá. Não, espera aí, eu tenho que calcular o trabalho feito sobre a carga, né? A pessoa que fez, eu tenho que calcular sobre a carga, então tem que ir com mais cuidado aqui. Não é U aqui, não. Não é o B. O caminho não é esse, não. Bom, ainda bem que eu vi esse erro aqui a tempo. Ó. Olha só, eu estou querendo calcular o trabalho feito pela pessoa que puxa o fio, mas não é sobre o fio, não. Eu quero calcular o trabalho sobre a carga, sobre a carga que está andando lá no fio. Essa carga aqui, ó, né, que está andando aqui. E essa carga, ela não vai andar a distância X, não. Ela vai vir para cá, né? Essa carga vai andar uma distância o quê? Vou calcular o trabalho assim, se a carga sair aqui do ponto A e for até o ponto B, ela andaria uma distância h, né? Se ela só fosse esse h aqui, né? Se ela fosse só na direção vertical. Mas, na verdade, ela anda fazendo um ângulo que a gente chamou de θ. Ela anda essa distância aqui, nessa distância D aqui, né? Esse aqui é o ponto A do fio, esse aqui é o ponto B do fio, né? Esse ponto aqui, aquele ponto ali. Né? Na verdade, quando a carga sai do ponto A até o ponto B, quando ela chega lá no ponto B, o ponto B já está aqui em cima. Tá? Então, a carga anda, na verdade, uma distância D, que é H sobre cosseno θ. Né? H sobre o cosseno desse ângulo aqui. Né? Formando esse triângulo retângulo aqui. X é essa distância aqui. Ó. Né? Quando a espira anda uma distância x para cá, né? A carga andou uma distância d, que é o h sobre cosseno θ. Então, essa integral que a gente estava fazendo aqui não é isso aqui, não. Integral de BU, bom,
a força está... Essa força puxa aqui, está na direção X chapéu, está certo? BU X chapéu. Opa! BU X chapéu, isso aqui é a força. Não? Força puxa. Mas isso aqui tem que ser produto escalar com esse H aqui. Eu não vou colocar o vetor X chapéu, porque senão vou ter que inventar um outro ângulo aqui. Já vou colocar o ângulo entre eles, né? O F puxa tem módulo BU, está na direção X chapéu. O DL, o tanto que a carga vai andar, já vou colocar o resultado da integral, tá? Porque B e U são constantes, essa distância B também tem um valor fixo, né? Então, vai dar o módulo da força que puxa, vezes o módulo do caminho que ela andou, que é isso aqui, é H cosseno θ, né? Esse é o caminho todo que a carga andou, vezes o cosseno do ângulo entre a direção X e a direção X, que é essa aqui, né? E essa direção aqui, ó. Na verdade, esse é um complementar aqui do ângulo θ, né? Então, é o cosseno de π sobre 2 menos θ. O que eu estou fazendo aqui é esse produto escalar. Módulo da força, F puxa, por unidade de carga, vezes a distância total, a integral de dl, né, que é a força que a carga andou, que é H cosseno θ, essa distância aqui, vezes o cosseno do ângulo entre a força, que está na direção X, e a distância andada, que é essa distância D, e esse ângulo aqui é esse ângulo aqui, ó, π sobre 2 menos θ. Não? Então, isso aqui vai dar o quê? Cosseno de π sobre 2 menos θ. Alguém tem a trigonometria em dia? É isso? Está cosseno de π sobre 2 vezes cosseno de θ, mais seno de π sobre 2, que é 1 seno θ. Dá o seno de θ. Tá certo? Então, isso aqui dá BUH sobre cosseno θ, seno θ. Não? Quer dizer, o trabalho por unidade de carga feito pela pessoa que está puxando o fio, de maneira que o fio ande com velocidade constante, é B vezes U vezes H vezes a tangente de θ. Seno θ sobre cosseno θ dá tangente de θ. Mas o tangente de θ, vou voltar no nosso diagrama de velocidade de novo. Ei, posso pegar aqui as... não vou pegar essa figura do livro, não, né? O que é U tangente de θ? Vou fazer o diagrama aqui das velocidades, né? A velocidade U é a velocidade na direção vertical. Vou voltar no slide anterior, onde eu fiz esse diagrama, que não é esse aqui, mas é esse slide aqui. Está aqui, né? A velocidade U está na direção vertical, a velocidade V na direção horizontal, né? A velocidade resultante, o W, está fazendo um ângulo θ com a vertical. Então, U está aqui na vertical, né? V está para cá, né? Que é a mesma direção da força, e a velocidade resultante está aqui, né? Fazendo um ângulo θ com esse eixo aqui. Essa aqui é a velocidade V, né? Esse lado aqui vale V. Então, ó, tangente de θ, a tangente de θ é V sobre U. Ou seja, o tangente de θ, que apareceu aqui nesse trabalho, né, é o V. Então, esse U aqui, né, o tangente de θ é o V. Isso aqui dá B HV. Este é o trabalho por unidade de carga feito pela pessoa que puxa o fio. Vamos ver qual que é o trabalho feito por essa força eletromotriz magnética que a gente calculou aqui atrás, ó, num desses slides. Lá no primeiro slide, deixa eu ver. Primeiro slide? Não, o primeiro slide a gente estava falando da prova. O segundo slide é esse aqui, a gente vê BH. Está aqui, a força eletromotriz, que é o trabalho por unidade de carga feito pela força magnética, né? Parecia aqui que era a força magnética estava fazendo esse trabalho. Essa força eletromotriz é VBH.
Qual que é o trabalho que a gente acabou de calcular que a pessoa faz por unidade de plano? VBH. Ok? Isso aqui é exatamente a força eletromotriz. Está aí, ó, matada a charada. Tem que colocar, isso aqui é um adendo aqui do lado. Quem é o responsável por essa força eletromotriz, quem realmente colocou as cargas elétricas em movimento no fio, ao puxar o fio para fora da região com campo magnético, foi a pessoa que puxou o fio, a coisa que puxou o fio. Tá? A força eletromotriz é ela, VBH, está aqui. Ó, tá? O campo magnético é só o intermediário. Tá? Eu fiz uma força aqui, puxando o fio para fora, essa força fez um trabalho em cada uma das cargas no fio, que foi o que colocou as cargas para movimentar. Ok? Campo magnético não faz trabalho. Força magnética não faz trabalho. Ele é perpendicular à direção de movimento das cargas. Quem está fazendo trabalho, às vezes, está muito bem escondido. Eu acho que esse é um exemplo bom disso. Tá? Se não ficou claro para vocês, voltem nessa conta aqui, vai fazendo passo a passo, né? Que é o jeito de entender direitinho. Muito bem, então, resumo da história aqui, a gente viu, né, uma forma de gerar uma força eletromotriz, né, colocar cargas em movimento num circuito que não preciso de pilha, né? Eu preciso de um campo magnético, pego uma espira, né, um fio enrolado e puxo esse fio, tirando ele da região do campo magnético, eu gero uma corrente nesse fio. Tem uma outra maneira de expressar essa força eletromotriz causada pelo movimento da espira na presença de um campo magnético. Vou fazer o seguinte, tá vendo? Então, é uma outra maneira de ver a situação. Vamos pensar assim, pô, que maneira complicada. Outra maneira de ver entre aspas, tá? Essa força eletromotriz aqui que a gente acabou de ver aqui. Tá? Eu vou começar calculando o fluxo de campo magnético, chamado de φ índice B, que é a integral de B escalar dA. Fluxo do campo magnético através de uma superfície qualquer é a integral de B escalar dA sobre aquela superfície. Isso aqui é o fluxo de campo magnético. Fluxo de campo magnético sobre a superfície S. Tá? Bom, eu vou calcular o fluxo de campo magnético. Vou colar o desenho aqui de novo. Será que ele já está aqui guardado? Se eu fizer um Ctrl+V aqui, aparece o circuito. Acho que é a quarta vez que eu desenho isso aqui. Né? Vou calcular o fluxo de campo magnético sobre a área da espira. Tá? Sobre a área total da espira. S aqui é a superfície da minha espira. Bom, mas eu só tenho campo magnético nessa região aqui, não? Então, o fluxo de campo magnético sobre a espira, sobre a área da espira, esse vai ser moleza de calcular, porque o campo magnético é constante em toda essa região, né? Ele está paralelo ao vetor dA, né? Porque ele está dirigido para dentro, né, da tela aqui, perpendicular à superfície da espira, então paralelo ao vetor dA. Então, B e dA são paralelos, e eu só tenho B nessa região aqui, que eu sei a área dela. Ela tem um comprimento X e uma altura H. Então, é BH vezes X. Só que o X está variando, né? Eu estou puxando a espira para fora do tempo. Então, φB varia no tempo. Tá? Então, eu tenho uma derivada dφB dt no tempo, que é diferente de zero. Por quê? B é constante, H, a altura da espira aqui é constante, mas X varia no tempo. Tá? Na verdade, essa derivada é negativa, né? Porque o X aqui está diminuindo. Não? Quando eu puxo a espira para fora, não, eu estou tirando a área da espira do campo. O X aqui diminui à medida que o tempo passa.
esse cara diminui com o tempo. Então, isso aqui é menos. Não? O fluxo de campo magnético através da área da espira diminui com o tempo. Vou deixar o espaço para o meu menos aqui, que esse menos é importante. O fluxo de campo magnético diminui com o tempo, porque x está diminuindo. O que é dx dt? A velocidade com que esse x varia? Não, é a velocidade v aqui, né? Isso aqui é menos bhv. Isso já apareceu antes, não já apareceu antes? BH vezes V? Vamos voltar um slide atrás aqui. Olha ele aqui, BHV. É a força eletromotriz, né? Que a gente calculou aqui, é o trabalho que a pessoa que está puxando o fio faz por unidade de carga, né? Que é igual à força eletromotriz no fio, né? Que a gente calculou lá no começo, né? A força eletromotriz, né? Parecia que era a força magnética que estava empurrando as cargas, agora a gente sabe que quem está fazendo o trabalho mesmo é a pessoa que puxa o fio. Isso aqui é a força eletromotriz, é. Menos é, né? Porque agora apareceu esse sinal menos aqui. Ou seja, eu posso escrever essa força eletromotriz em termos de variação do fluxo de campo magnético no fio. Não? A força eletromotriz que aparece no fio, quando eu movimento ele numa região que tem campo magnético, é menos a variação do fluxo de campo magnético através da área da espira. Ok? Bom, isso aqui é uma prova, isso aqui é uma demonstração simples de fazer, né? Para essa espira retangular, com um campo magnético perpendicular a ela, né? Que as coisas aqui são, a matemática aqui é muito simples. Mas isso é uma regra geral. Tá? Vocês podem fazer essa conta para qualquer espira, válida para qualquer espira, de qualquer formato, pode ser o formato mais, para qualquer espira e qualquer B, quaisquer, né, que eu devia colocar então assim. Dá para provar isso matematicamente, tá? Mas vocês não precisam ficar desesperados, não, que eu não vou fazer isso, não. Quaisquer espiras e Bs. Qualquer que seja o campo magnético, na direção maluca que ele tiver, qualquer que seja a forma da sua espira, se você calcular a variação do fluxo magnético com o tempo através da área da espira, né, menos essa variação te dá a força eletromotriz que aparece no fio. Dá para provar isso matematicamente, que vale para qualquer espira, em qualquer campo magnético, né? Está mostrado no livro. Essa é a primeira razão pela qual não vou fazer. Já está lá no livro. Segunda razão pela qual não vou fazer. A prova não é, essa demonstração não é complicada, não, mas ela é longa e muito tediosa. Você precisa de tempo para ir devagar, para entender todos os detalhes, todos os pontos. Tá? Então, quem gosta das coisas rigorosas, demonstrações matemáticas precisas, acompanha lá no livro. Qualquer problema, é claro, me fala, a gente tenta esclarecer aqui. Tá? Mas é uma prova matemática. Então, ó, já dei duas razões pelas quais eu não vou demonstrar que essa expressão aqui, força eletromotriz, é menos a variação do fluxo de campo magnético, né, no tempo. Já dei duas razões pelas quais eu não vou demonstrar que isso aqui é uma regra geral, vale para qualquer esfera. Mas a terceira razão é a melhor de todas. A terceira razão é a seguinte: eu vou postular isso, tá? Vai ser um postulado básico da minha teoria. Mas aguardem, que não vou postular ainda não, vou postular daqui a pouco. Antes eu queria falar um pouco, assim, porque a história de como isso parece um jeito esquisito, né? Assim, estava tão legal do jeito que a gente fez antes, assim, para que eu tenho que colocar isso? A gente fez isso olhando, vimos essa força eletromotriz em termos da força por unidade de carga, né? Para que eu tenho que colocar isso na forma de uma variação de fluxo do campo magnético? Parece um jeito complicado, né, para falar da mesma força eletromotriz. Mas daqui a pouco a gente vai ver por que isso aqui é mais geral do que daquele jeito que a gente fez antes. Mas esse tipo de força eletromotriz, né, devido ao movimento de uma espira numa região que tem campo magnético, isso aí já é conhecido há muito tempo. Foi visto pela primeira vez, né, foi anunciado pela primeira vez, né, por Faraday, Michael Faraday, mais de 200 anos atrás, quase 200 anos atrás, em 1830, 1831, alguma coisa assim. Tá? Tem quase 200 anos
que isso já foi mostrado experimentalmente. O Faraday é uma pessoa super interessante, assim, porque ele nunca frequentou a universidade. Na verdade, ele saiu da escola, acho que com 13, 14 anos de idade, aprendeu a ler, etc., mas saiu da escola porque tinha que trabalhar, né? Família pobre, ele tinha que começar a trabalhar, então ele foi trabalhar como aprendiz de encadernador de livros, né? Uma firma lá que encadernava livros. Só que era um sujeito muito curioso, muito inteligente. Cada livro que ele encadernava, ele lia o livro inteiro. Tá? Então, ele leu não só os livros que ele encadernava, mas os livros que os outros encadernadores liam também. Ele leu todos os livros que tinham lá. E, com isso, ele aprendeu muita coisa. Né? E ficou muito interessado em química, em física, né? Pelos livros, para a sorte dele, né? Ou sorte nossa, tinha muitos livros de química e física lá. Ele ficou interessado nisso e começou a assistir palestras, né? Que na universidade, assim, tinha em inglês, né? Assim, Londres ou Oxford, não lembro mais. Em particular, ele assistiu palestras de um professor de química, um professor titular de química, muito Dave. Ele assistiu uma série de palestras sobre química, né, desse professor, fez anotações durante as palestras, aí fez um caderno cheio de anotações e comentários, etc., e perguntas, né? E mandou para esse professor esse caderno. O professor leu aquilo, achou tão interessante que contratou o Faraday para ser assistente de laboratório dele. E aí ele estava com tudo na mão, né? Ficou num laboratório de química, que tinha coisas de física, e começou a fazer experimentos. Olha, e acho que talvez seja o maior físico experimental que já passou pelo planeta. Era um experimental de primeira. Ele fez uma série de experimentos nesse laboratório do Dave, esses experimentos com eletromagnetismo, inclusive, né? Que é uma das bases do eletromagnetismo que a gente conhece hoje. Né? Uma das equações de Maxwell tem o nome de Lei de Faraday, em homenagem a ele, né? Que é essa que a gente está vendo aqui hoje. Um cara que não sabia nada de matemática, né? Mas o próprio Maxwell, que veio logo depois, né? Logo depois, as equações de Maxwell foram publicadas pouco antes do Faraday morrer, acho que um ou 2 anos antes, né? E o próprio Maxwell considerava que a compreensão que o Faraday tinha de matemática era muito maior do que a dele mesmo. Assim, olha, o Maxwell era um matemático de primeira. Ele falava, esse cara aí sabe mais matemática do que eu. Ele não sabia colocar as coisas, Faraday não sabia colocar as equações, escrever as equações, mas ele tinha aquela intuição matemática, né? Ele falava, não, isso aqui é proporcional àquilo, que dá isso aqui, se você mexer aqui, vai mexer lá. Então, essa coisa que assim, é uma coisa mágica, não dá para a gente entender. Bom, chega de falar de Faraday. Vamos falar da lei de Faraday. Tá? Essa força eletromagnética, então, que a gente acabou de ver aqui, né, devido ao movimento da espira através do campo magnético, a gente viu que pode entender ela perfeitamente com a teoria que a gente já tem aqui. Eu consigo explicar ela pela força magnética. Eu puxo o fio para fora, né? Isso gera uma força magnética sobre as cargas que estão no fio, as cargas começam a se movimentar. Não preciso introduzir nada novo na teoria que a gente tem agora. Mas tem um outro experimento, assim, uma outra observação vista pelo Faraday que não tem jeito da gente explicar sem mexer nos nossos postulados. Vou desenhar a situação de novo, tá? Agora eu vou desenhar. Cansei de colar aquela figura no livro aqui. Eu tenho uma região aqui que tem campo magnético, tá? Entrando no quadro, é a mesma situação de antes. Se eu tenho uma espira aqui, é um fio com um resistor aqui na ponta dele, tá? Esse aqui é um fio. Só que agora eu não vou puxar o fio para fora, não. Eu vou puxar o meu magneto para fora. Eu vou puxar essa região com campo magnético para fora, na direção oposta. Com a velocidade constante v. Não estou puxando o fio está imóvel, está parado aqui. Eu estou tirando o campo magnético aqui. Eu estou variando do mesmo jeito. Vamos falar, não, está fazendo a mesma coisa. Você está variando o fluxo de campo magnético através da área da espira, porque a parte da espira que fica dentro do campo
esse pedacinho aqui de comprimento X que fica dentro do campo está diminuindo, você está puxando o campo para fora. Só que agora não tem carga elétrica em movimento aqui, não. Quem está mexendo é o campo magnético. As cargas elétricas dentro do fio estão paradas. Então, a força magnética sobre as cargas, força magnética sobre cada uma das cargas lá, que é o produto da carga com a velocidade da carga, tá? É zero, porque a velocidade das cargas é zero. Tá? As cargas estão paradas, quem está mexendo é o campo magnético. No entanto, quando você faz isso, você vê uma corrente aparecendo aqui nessa espira, do mesmo jeito que aparecia antes. A mesma corrente. Se a velocidade V aqui for a mesma, né? Antes a gente estava puxando o fio para fora da região com o campo magnético. Agora eu estou puxando o campo magnético para fora da região da espira. Se eu puxo com velocidade do mesmo modo, o campo magnético é o mesmo, mesma espira aqui, eu vejo a mesma corrente no fio. Tá? Isso não dá para explicar com essa força magnética. Tá? Quando a gente faz as contas, eu vejo que a força eletromotriz que aparece ali é menos a taxa de variação do fluxo de campo magnético através da área da espira. Isso aqui é menos a derivada no tempo, né, da integral desse campo magnético aqui, escalar dA, sobre a superfície da espira toda. Mas, ok, só tem campo magnético nessa região da espira, então B escalar dA só é diferente de zero nessa superfície aqui que eu pintei de verdinho, né? Vocês já devem ter feito essa experiência assim, no laboratório lá de... Não é fundamentos de eletromagnetismo, não é um laboratório de eletromagnetismo básico. Eu espero que vocês não tenham pego isso na pandemia. Se vocês pegaram esse laboratório na pandemia, tá? Na hora que voltar a aula presencial, com um pouco de sorte no semestre que vem, vocês me procuram, a gente vai lá embaixo no laboratório fazer essa brincadeira aqui, ó. Copiei essa figura aqui de algum lugar, nem lembro mais onde copiei. Mas é exatamente esse experimento que a gente faz lá. A gente pega uma espira, né, um fio enrolado, né, ligamos num amperímetro, um medidor de corrente bem sensível, né, que mede correntes bem pequenas, aí a gente vem com o ímã e fica mexendo com o ímã aqui, entro dentro da espira, tiro dentro da bobina, põe para dentro, põe para fora, e eu vejo que se eu movimento o campo magnético perto dessa espira, aparece, o medidor indica uma corrente. Aparece uma corrente, né, no fio devido ao movimento do campo magnético. Se eu ficar com o ímã parado, não acontece nada. Não? É preciso ter um movimento, é preciso ter uma variação do fluxo de campo magnético com o tempo. Tá? Esse resultado aqui, que foi descrito pelo Faraday, não dá para explicar com base na força magnética sobre as cargas elétricas que existem no fio. Não? Tem uma outra observação mais surreal ainda. Imagina que você deixa... Vou pegar a mesma situação, tá? Vou pegar a mesma situação aqui, um campo magnético, uma região com campo magnético, né? B aqui, né? Entrando no quadro, para simplificar a vida, tá? Pode ser qualquer direção de campo magnético. Vou pegar o meu fio aqui, minha espira, com a resistência R ligada aqui na ponta, tá? Só que agora eu não vou mexer nada. Vou deixar a espira parada, vou deixar o campo magnético parado. O que eu vou fazer é variar o campo magnético no tempo. Tá? Esse campo magnético pode ser gerado por um eletroímã, por exemplo, né? Por um solenoide, e aí isso tudo aqui está dentro de um solenoide, nessa região aqui é um solenoide quadrado, né? Esquisito, mas tem uma região aqui, eu vario a corrente que está gerando esse campo magnético aqui, né? Esse campo magnético varia no tempo. Se o campo magnético varia no tempo, o fluxo de campo magnético, né, através da superfície da espira, que é nessa parte aqui, né, que é B escalar dA sobre a superfície da espira, isso aqui varia no tempo. Né? Então, vou ter uma variação dφB dt. Isso gera uma força eletromotriz no circuito com um sinal contrário, que causa uma corrente. De novo, aparece uma corrente nessa espira aqui.
Falei que isso é mais surreal do que as duas observações anteriores, né? Porque agora não tem nada movimentando. A primeira observação do Faraday era, olha, se eu puxo a espira para fora do campo magnético, aparece uma corrente no fio. Segunda observação, se eu puxo o campo magnético para fora da área da espira, aparece uma corrente da espira. Agora eu não vou puxar nem espira, nem campo magnético. Vou deixar os dois parados, mas eu vou variar o campo magnético no tempo. Corrente na espira de novo. Então, aparece corrente na espira. Então, o Faraday descreveu todas essas observações da seguinte forma. Ele falou, olha, essa variação de fluxo magnético através da área da espira induz um campo elétrico na espira e é esse campo elétrico que põe as cargas na espira em movimento. Então, a proposta do Faraday, e o mais incrível, isso é proposto por um cara que não sabia nada de matemática, ele colocou isso em palavras. A proposta do Faraday, colocada em termos matemáticos, é o seguinte, a variação do fluxo de campo magnético no tempo através da área da espira, quer dizer, a variação no tempo, né, da integral de B escalar dA, essa integral é feita sobre a superfície da espira, isso aqui causa um campo magnético, né, e é um campo magnético de tal forma que a integral de E escalar dL sobre a espira, ó, essa integral aqui é feita sobre a superfície da espira, essa superfície toda aqui, ó, dentro da espira. Tá? Só vai dar diferente de zero nessa parte, está dentro do campo magnético, mas tudo bem, feito sobre tudo isso. A integral que está do lado de cá é feita sobre a espira. Eu vou percorrer esse caminho aqui, né, que é o contorno que limita essa superfície aqui, né, que é a fronteira dessa superfície aqui. Mas eu tenho que colocar um sinal negativo aqui e essa integral é feita sobre um percurso fechado para definir aquela superfície. Tá? Isso aqui é a lei de Faraday, tá? Na forma integral. Né? E eu falei, né, eu não vou me preocupar em demonstrar aquela primeira observação que a gente fez, se eu puxo a espira, né, tirando ela para fora da região do campo magnético ou colocando ela para dentro da região do campo magnético, isso aparece, eu estou movimentando cargas na presença do campo magnético, tem uma força magnética sobre as cargas, tá? Aí a gente achou uma equação que era basicamente isso aqui, né? Eu falei, demonstrei isso aqui, né, para uma espira retangular com um campo magnético uniforme. Eu falei, não, isso aqui dá para demonstrar para qualquer campo magnético, qualquer espira de qualquer formato, mas não vou preocupar em demonstrar isso, porque eu vou postular isso. Tá? Porque é mais do que isso. Tá? É mais isso aqui, ó, essa expressão matemática aqui contém mais do que aquela nossa primeira observação. Veja só, eu não preciso puxar a espira para fora ou para dentro da região do campo magnético. Eu posso variar o campo magnético no tempo. Eu estou variando isso aqui, aparece um campo elétrico. Eu posso puxar o campo magnético para fora, não estou movimentando cargas. Tá? Então, essa equação aqui contém mais do que aquela... tem implicações maiores do que aquela nossa primeira expressão só, e não tem jeito de você demonstrar isso usando força magnética. Quer dizer, eu preciso postular isso. Vai ser um novo postulado para a nossa teoria. Na verdade, é uma modificação de um postulado que a gente tinha antes. Quer ver? Vou copiar isso aqui. Olha que beleza, consigo copiar tudo de uma vez só. Vou copiar isso aqui e jogar no próximo slide. Eu quero mostrar para vocês que isso aqui, na verdade, é uma modificação de um postulado que a gente já tem. Deixa eu apagar essa moldura aqui. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Uma coisa que não veio na minha cópia foi que essa integral aqui sobre o percurso fechado. Integral sobre um percurso fechado, né, de um vetor. Aqui é o campo elétrico. E a outra coisa que não veio foi o sinal menos. Né? Não é? Vou voltar no slide anterior aqui. Ó. Esse sinal menos aqui não veio na minha cópia, nem o símbolo de que a integral é sobre um percurso fechado, mas está lá já. Né? Integral sobre um percurso fechado de E escalar dE.
teorema do rotacional me diz que essa integral aqui pode ser escrita como a integral do rotacional desse vetor, né, sobre a superfície circundada por esse percurso fechado. Então, é sobre a superfície aqui, que é a mesma superfície que está do lado de lá. Do lado de lá, ó, essa integral aqui, integral de B escalar dA, é uma integral sobre o espaço, né? Eu estou integrando sobre uma área, dx, dy, sei lá quais coordenadas eu quero usar, mas isso aqui são coordenadas espaciais. A integral é sobre o espaço. Isso aqui é uma derivada no tempo. Posso jogá-la lá para dentro, né? Então, aqui eu vou ter a integral. Mas precisa ser uma derivada parcial em relação ao tempo, né, do B, porque B pode depender não só do tempo, como também das variáveis espaciais, né? Então, que essa derivada aqui é só em relação ao tempo, produto escalar com dA, que depende só das coordenadas espaciais. Essa integral é feita sobre a superfície circundada por esse percurso fechado, que é essa mesma superfície aqui. Integral de uma coisa sobre uma superfície é igual a menos a integral dessa coisa sobre a superfície. As integrais são iguais, os integrandos têm que ser iguais. Quer dizer, a derivada parcial do campo magnético com o tempo tem que ser igual a menos o rotacional do campo elétrico. Quer dizer, vou inverter isso aqui só para deixar uma forma mais elegante, né? O rotacional do campo elétrico é menos a taxa de variação do campo magnético no tempo. Acho que agora está claro por que eu falei que isso aqui é uma modificação, né, de um postulado que a gente tinha antes, né? A gente tinha antes, até agora, até hoje, a gente estava falando, não, o rotacional do campo elétrico é igual a zero, isso aqui é muito conveniente, aí eu posso falar que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, né? Posso definir o campo elétrico como gradiente de uma função escalar, né? Isso não é mais verdade. O campo magnético, o campo elétrico agora não é mais igual a zero, a não ser que a variação do campo magnético no tempo seja zero, não? Então, o que a gente tinha antes é um caso particular dessa lei mais geral, que é a lei de Faraday. É a mesma lei, né? A mesma expressão que a gente viu aqui atrás, né? Só que na forma integral. Aqui ela está na forma diferencial, né? Esse sinal negativo aqui, vocês já ouviram falar dele, né? A famosa lei de Lenz, esse sinal negativo aqui, né? É a lei da física mais simples que existe, é um sinal só, um sinal negativo. Mas ele tem um significado físico muito bonito, né? Esse sinal negativo ali. O que ele me diz, né, traduzindo em palavras para o sentido da corrente induzida na espira devido à variação do fluxo de campo magnético no tempo, é o seguinte, né? A corrente elétrica que é induzida na espira, né? Ou seja, o sentido da força eletromotriz, esse sentido da força eletromotriz aqui, que você induz na espira pela variação de fluxo de campo magnético, é no sentido de criar um campo magnético que se opõe à variação do fluxo do campo magnético através da espira. Ok? Ó, eu falei certo, tá? Vocês não... Agora nós estamos gravando mesmo, né? Se vocês não... Eu vou falar de novo. Então, assim, o sentido da corrente induzida na espira, devido à variação do fluxo de campo magnético através da área dessa espira, é no sentido, o sentido da corrente é no sentido de criar um campo magnético que se opõe à variação do fluxo de campo magnético através da espira. Falei certo de novo. Ou seja, se você está diminuindo o fluxo de campo magnético através da área da espira, que era aquela coisa que... Vamos olhar a figura, né? Não vou desenhar a figura de novo, não. Vou voltar aqui atrás. Nessa aqui, não. Quero mostrar a figura do livro. Essa de cá, né? Olha só. Qual que é o sentido da corrente que aparece aqui quando você puxa a espira para fora da região de campo magnético? Eu estou diminuindo a área da espira que está dentro da região de campo magnético. Então, eu estou diminuindo o fluxo de campo magnético através da espira. A natureza não gosta disso, a natureza é conservadora, ela quer deixar tudo como está. Você está diminuindo o fluxo de campo magnético aqui? Não, vou manter, vou criar um campo magnético aqui para
tentar compensar essa diminuição. Então, está diminuindo, então eu tenho que criar um campo magnético, a espira tem que criar um campo magnético na mesma direção desse para anular, tentar anular essa variação de campo magnético. Para criar um campo magnético que vá na mesma direção desse aqui, eu tenho que ter uma corrente na espira. Em qual direção? A corrente da espira tem que estar nessa direção aqui, né? A corrente induzida vai ser nessa direção, né? Corrente induzida nessa direção dá um campo magnético para dentro do campo, né? Então, eu estou reduzindo o fluxo de campo magnético através da espira, aparece na espira uma corrente que cria um campo magnético que se opõe a essa variação. Não consegue cancelar essa variação, mas pelo menos ela tenta, né? Bom, gente, a lei de Faraday é um postulado, né? Essa lei que a gente acabou de falar aqui é um postulado. Tem uma parte, um dos fenômenos que acontece devido a ela, a gente até consegue explicar usando força magnética, etc. Mas não todos, né? Como a gente viu. Se eu variar só o módulo do campo magnético no tempo, eu já tenho uma variação, eu não tenho cargas de movimento, não tenho força magnética nenhuma. O único jeito de explicar o campo elétrico induzido é através dessa lei aqui. Então, é um postulado, é uma modificação do postulado que a gente tinha antes. De certa maneira, a gente pode falar agora que a gente tem dois tipos de campo elétrico, né? São os campos elétricos produzidos por uma carga elétrica, eles têm rotacional igual a zero. As linhas de campo elétrico produzidas por uma carga elétrica, elas não voltam sobre elas mesmas, elas saem de cargas positivas e vão embora, até o infinito, até encontrar uma carga negativa. Elas não têm rotacional. O rotacional desse campo elétrico produzido por cargas elétricas é zero. Mas o campo elétrico produzido por uma variação no tempo do fluxo de campo magnético, não, uma variação no tempo do campo magnético, do fluxo de campo magnético, produz um campo elétrico que tem rotacional diferente de zero. Ou seja, as linhas desse campo elétrico aqui, produzido pela variação do campo magnético no tempo, elas dão voltas, elas voltam sobre elas mesmas. O campo elétrico provocado na área da espira, né, ele dá a volta na espira toda. Então, elas têm rotacional diferente de zero. Tá? Mas existe uma discussão que rola aí de vez em quando, né? Assim, então tenho duas fontes possíveis para um campo elétrico: cargas e variações de campo magnético no tempo. Isso é um pouco polêmico, tá? Mas eu, pessoalmente, a minha opinião pessoal é que não tem nada disso, não. Fonte de campo elétrico é carga elétrica. Fonte de campo magnético é corrente magnética. Essa variação do campo magnético no tempo é produzido por um movimento de cargas elétricas em algum outro ponto do espaço. Esse movimento que está produzindo esse campo magnético, esse movimento está variando, tem uma corrente variando no tempo. Então, na minha opinião, isso é a minha opinião pessoal, tá? Campo elétrico e campo magnético têm como fontes cargas e correntes elétricas, ponto. Não? Mas alerto que isso é uma discussão que a gente pode conversar mais sobre isso depois. Assim, como resolver a lei de Faraday, né? Se eu der para vocês um problema envolvendo a lei de Faraday na próxima e última prova, né? Vocês vão tirar de letra, né? A lei de Faraday é similar à lei de Ampère. A lei de Ampère me dá o rotacional do campo magnético, né? Que é igual a μ0J, né? A lei de Faraday me dá o rotacional do campo elétrico, menos dB dt. Né? Só a coisa que está do outro lado da equação é um pouco diferente. Mas a maneira de trabalhar, de utilizar a equação, é similar. Né? Calcular o campo elétrico aqui, devido a uma variação de campo magnético, você usa a mesma técnica matemática que você usa para lidar com o campo magnético, né, criado por uma corrente elétrica. Lei de Faraday e lei de Ampère, as duas me dão o rotacional do campo. A gente, a princípio, sabe trabalhar com isso. Bom, mas a gente tem um problema aqui, tá? Acho que vai ser a última. Nós vamos ficar só em lei de Faraday hoje, mas eu quero discutir que tem um problema importante aqui. Importante, sério. Na hora que a gente coloca o campo magnético variando no tempo, né, isso aí liga alerta em todos os lugares, não tanto sirenes tocando aqui. Por quê? Quando a gente viu a lei de Ampère, que eu acabei de mencionar, a lei de Biot-Savart, né, são equivalentes, a gente estava supondo campos estáticos, campos que não mudavam no tempo.
por exemplo, acho que o melhor jeito é ver um exemplo aqui. A gente sabe calcular o campo magnético criado por uma corrente num pedaço de fio aqui, né? A gente vê, isso aqui cria um campo magnético que dá, consegui calcular mais ou menos, um campo magnético dando volta aqui, né? Isso aqui. Esse campo magnético fala, não, essa corrente eu chamei de estacionária, né? Ela não muda no tempo. Então, esse campo magnético aqui também não muda no tempo. Tudo bem, eu sei calcular, uso lei de Biot-Savart ou lei de Ampère, né? Esse fio é muito longo, é fácil calcular usando a lei de Ampère, calcular o campo magnético para pontos perto do fio, beleza. Mas, e se essa corrente está variando no tempo? E se esse campo magnético agora varia no tempo, como a gente está admitindo que pode acontecer, né? Se essa corrente aqui variar no tempo, vamos pegar uma caneta da mesma cor, né? Se essa corrente aqui variar no tempo, isso vai implicar que esse campo magnético aqui varia no tempo. Mas eu posso usar a lei de Biot-Savart ou a lei de Ampère aqui, assim, essa corrente aqui varia no tempo, esse campo magnético lá esse campo magnético num ponto lá, uma distância, vou pegar outra cor aqui, uma certa distância do fio, uma distância S do fio, ele varia instantaneamente? Quanto tempo depois? Assim, o campo magnético, nesse ponto, a uma distância S do fio, é determinado pelo valor da corrente em qual instante de tempo? No mesmo instante de tempo que eu estou obtendo o campo magnético, um instante de tempo antes, um instante de tempo depois? Ok? Perceberam qual que é o problema? A lei de Faraday não envolve o tempo. Corrente que está criando o campo magnético, a lei de Ampère, né? A lei de Ampère ou a lei de Biot-Savart, você determina o campo. Lei de Ampère. Vamos escrever a lei de Ampère aqui, que eu posso calcular. A integral de B escalar dl sobre um percurso fechado, que seria esse percurso aqui, não? É igual a μ0 vezes a corrente, vou colocar nessa forma aqui, a corrente que corta a superfície definida por esse percurso fechado, não? Que é o μ0 integral de J escalar dA, né, sobre essa superfície. Não? Não tem tempo aqui, não. Mas se essa corrente aqui estiver variando no tempo, né? Se essa corrente estiver variando no tempo, esse campo magnético vai variar no tempo. Aí, assim, é o mesmo tempo que eu coloco aqui ou ali, o efeito é instantâneo, uma variação de corrente aqui no tempo zero causa uma variação no campo magnético lá uma certa distância no mesmo instante de tempo? Não é, né? Não é. Né? Não tem esse efeito à distância instantâneo. Na verdade, leva um tempo. Você muda a corrente aqui, né? O campo magnético lá, a uma certa distância S do fio, vai mudar um tempo depois, que é um tempo que leva um sinal de luz para andar do ponto aqui até cá. Não tem sinal de luz nenhum andando aqui, né? Mas essas perturbações eletromagnéticas, elas se propagam no espaço com a velocidade de ondas eletromagnéticas. Tá? Então, isso aí já dá uma pista para a gente escapar desse problema por um tempo, pelo menos, né? Essas variações temporais do campo magnético, elas são importantes quando você tem oscilações que são muito rápidas, né? A coisa está variando muito rápido no tempo, ou então você tem distâncias muito grandes. E a razão é porque essa mudança nas correntes, na posição das cargas, né? Ela se propaga no espaço com a velocidade da luz no espaço, na velocidade das ondas eletromagnéticas. Elas viajam, as perturbações eletromagnéticas viajam com a velocidade c, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, né? Aproximadamente no vácuo. Né? Então, elas se propagam muito rapidamente. Sim, se eu vou ter que levar essas variações no tempo em consideração ou não, depende do nível de precisão que eu estou fazendo a minha conta. Né? Se a minha variação for lenta, se a corrente aqui estiver variando muito lentamente no tempo, ela leva muito lentamente, depende, o que é lento, o que é rápido, depende da precisão que eu quero. Né? Mas vamos supor assim, não, eu quero calcular o campo magnético aqui, eu tenho um relógio aqui medindo de segundo em segundo, e essa corrente aqui varia 1 ampere a cada segundo, e eu estou a distância 1 metro do fio. Então, esquece, né? A diferença vai ser muito insignificante. Né? No tempo de 1 segundo,
essa perturbação já foi lá, voltou várias vezes. Tá? Ou seja, resumindo, tá? Eu só preciso me preocupar com diferenças temporais entre o valor da corrente aqui, né, o valor do campo magnético lá, se eu tiver com oscilações muito rápidas, se eu estiver tratando de ondas eletromagnéticas, radiação, né, se eu tiver frequências muito altas, né, a corrente é uma corrente alternada e ela está variando muito rapidamente, em frequência de megahertz. A cada microsegundo, a corrente inverte o sinal. Aí, assim, isso vai cair uma faixa de precisão que a gente vai ter que levar em conta. Tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui, né, nesse nosso resto de curso? Nós vamos considerar que o campo magnético varia lentamente. Tá? Nós vamos lentamente, é o seguinte, eu posso considerar ele como quase estático. Vamos considerar variações lentas. Vou colocar entre aspas, porque o conceito do que é lento e o que é rápido depende da precisão que eu estou me preocupando. Né? Variações lentas. Ou seja, eu vou considerar campos que eu vou chamar de quase estático. Ele varia no tempo, sim, mas ele varia de um jeito tão lento que a perturbação na corrente, a variação no tempo da corrente se propaga tão rápido que o campo magnético aqui pode ser calculado usando a lei de Ampère. Tá? Podemos usar lei de Ampère ou Biot-Savart. Tá? São a mesma lei, né? A gente demonstrou que elas são equivalentes, né? Para calcular B com a precisão que a gente quer. Se eu estiver trabalhando com ondas eletromagnéticas, isso não é mais verdade, não, tá? Aí eu preciso me preocupar com esse atraso, né? Que mudei a corrente aqui nesse instante, o campo magnético lá num ponto distante vai mudar só muito tempo depois. Eu estou medindo o campo magnético lá na Lua, o campo magnético causado por uma corrente que eu estou variando aqui na Terra. Leva alguns segundos para chegar. Minutos? Quanto tempo? Não, a Lua está a segundos-luz de distância. Né? O Sol que está a 8 minutos-luz de distância. Né? Aí, nesse caso, a gente tem que se preocupar com esses atrasos temporais. Mas isso é uma coisa que não vai ser vista aqui no nosso curso, a gente estuda isso em eletromagnetismo 2, tá? A gente usa as equações de Maxwell usando esse conceito de tempos antes, não? Um tempo, a gente calcula o campo magnético no instante-tempo t, causado por uma corrente no instante-tempo t menos r sobre c, onde r é a distância em que a gente está da fonte campo magnético. Ok, gente, eu vou parar por aqui, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês, como transparência final, os nossos postulados, como eles estão agora. A última coisa que eu vou colocar aqui, e aí na aula que vem a gente começa com isso. Tá? Os postulados para o campo magnético não mudaram, né? A gente tem para o campo magnético o divergente de B é igual a zero, né? Que é isso aqui. Eu gosto de chamar isso de lei de Gauss para o magnetismo. Né? A lei de Faraday continua do mesmo jeito, nós vamos mexer nela também. Né? Mas vai ficar para mais uma aula aí para frente. O rotacional de B é M0J. Né? A lei de Gauss continua a mesma e não vai mudar. O divergente do campo elétrico é ρ sobre ε0. E agora a gente completou a equação, né, para o campo elétrico, dando rotacional, corrigimos o rotacional do campo elétrico, admitindo que podem acontecer variações do campo magnético no tempo. Vocês sabem o que está faltando aqui, né? Está faltando admitir variações do campo elétrico com o tempo, que vai introduzir um termo novo nessa equação para o rotacional do campo magnético, um termo novo na lei de
de Ampère, né? Que aí a gente vai chamar de lei de Ampère-Maxwell. Tem uma inconsistência nessas equações, tá? Mas a gente vê depois. Tá? Bom, essas aí são as equações na forma integral, não, desculpa, na forma diferencial, né? Na forma integral, só para deixar tudo aqui, elas são essas mesmas equações aqui. Tá? Vou colocar nesse canto aqui. Mesmo conjunto de equações. Tá? A gente vai de uma para outra usando teorema divergente, teorema rotacional. Bom, gente, vou parar por aqui. Tá? Eu achava que não ia dar tempo para chegar na indução eletromagnética mesmo, mas tudo bem, a gente está com o cronograma sob controle. Na aula que vem a gente vê indução eletromagnética e tudo, e aí só falta completar o nosso conjunto de postulados, chegar na forma final das equações de Maxwell. Tudo bem, gente? Já ficou alguma dúvida premente, alguma pergunta? Eu sei que vocês têm que passar por isso aí de novo, né, com cuidado. Tá? Não deixem de fazer isso, tá? Porque a compreensão física desses conceitos é muito importante. Tá? Não é decorar expressões matemáticas, não. Eu quero que vocês entendam a física, que é uma física bonita. Tá? Tá joia, professor. O negócio mesmo é incorporar isso daí. Beleza. Vale a pena passar por isso com cuidado, né? Olhar assim, ler o texto no livro, sei lá, rever a aula, né? Pensando direitinho nessas coisas, porque é uma coisa bonita. Assim, você vê como que a natureza funciona tudo certinho. Professor, Oi. eu não sei se isso está dentro da área que o senhor falou que não vai dar para ver nesse curso, mas a gente vai ver, a gente vai chegar tipo, naquela equação de ondas que permite obter que a velocidade da luz é igual a 1 sobre raiz de μ0, ε0, ou isso é para o próximo curso? E isso, Matheus, isso a princípio seria para o curso de eletromagnetismo 2, mas eu não vou resistir a fazer isso não, tá? Porque a gente faz assim, 5 minutos, na hora que a gente tiver a forma completa das equações de Maxwell, em 5 minutos a gente mexe com elas, chegamos na equação da onda, a gente faz o que o Maxwell fez, a gente prevê a existência de ondas eletromagnéticas que se propagam com a velocidade c. Então, eu não vou resistir a fazer isso. Acho que o curso vai terminar com isso. Não, perfeito. É porque isso aí até no livro do Moisés, que é física básica, né, tem, então eu fiquei em dúvida se ia ter, porque eu sempre quis ver com mais rigor. É muito fácil de fazer, é muito fácil. A gente só não fez até agora porque a gente precisa da forma completa das equações de Maxwell, né? E está faltando um termo ainda na lei de Ampère, um termo essencial. E nós vamos ver que essas equações são inconsistentes do jeito que elas estão agora. Tem uma inconsistência matemática aí, que foi como o Maxwell viu, opa, está faltando alguma coisa aqui. Aí você coloca essa coisa, e aí a matemática que você precisa fazer para chegar na equação de onda, né, na equação das ondas eletromagnéticas, é tranquila. É uma matemática que é mole para vocês. Nós vamos fazer isso em 5 minutos mesmo. É aquela coisa de corrente de deslocamento, eu acho? Que é a inconsistência? O termo que está faltando na lei de Ampère é isso. É o termo que é chamado de termo de corrente de deslocamento. Né? Dá para ver que está faltando ele por razões físicas e também por razões matemáticas. Se a gente combina as equações, falou, para não estar batendo isso aqui. Eu mexo nessa equação aqui, devia cair na outra e não cai. Legal, tô curioso. Não, isso é muito legal mesmo. Você vê que assim, essa é outra das histórias bonitas na física, né? Como que o Maxwell enxerga isso? Opa, tem um problema matemático aqui, as equações são consistentes. Para torná-las consistentes entre si, preciso colocar esse termo aqui. Aí você coloca esse termo, beleza. Olha só, aparece uma equação de onda. Olha só, a velocidade dessas ondas é a velocidade da luz aí. Então a luz deve ser uma onda eletromagnética. É muito legal. Legal. Tô ansioso para ver. Falou. Ok, então, gente. O Alan tinha mandado um vídeo para assistir. Eu tenho críticas àquele vídeo, tá, Alan? Ele mandou no chat da última aula, né?
Mas a gente, como está adiantado agora na hora, a gente pode discutir na aula que vem, tá? Não tem a solução. Não foi você que mandou, Alan? Fui eu que mandei mesmo. Eu, inclusive, vi um outro vídeo de crítica também, muito bom. É um assunto polêmico mesmo, tá? É um assunto polêmico. Assim, não está errado, não. O conceito lá não está errado, mas eu não concordo totalmente com a explicação dele, não. Mas aí a gente pode ver depois, tá? Porque isso vai demorar. Não, beleza, obrigado. Mas a resposta é assim: não concordo com tudo que está ali, não. Muita coisa é verdade. Mas assim, a maneira como ele coloca aquele campo elétrico e falar, não, se você coloca a lâmpada perto da chave, né, aí vai ligar quase que instantaneamente, tem 1/C, num tempo que é 1/C, se a lâmpada está a 1 metro, não. A onda eletromagnética tem que viajar no fio, essa é a minha opinião. Tá? A gente tem que fazer o experimento mesmo para ver. Mas ok, então, gente, deixa eu parar daqui, porque eu não quero abusar da paciência de vocês, não. Tá? Então, bom resto de dia para vocês, bom trabalho. Na quinta-feira a gente continua. Obrigado. Beleza, até quinta, professor. Até quinta-feira. Obrigado, Paulo. Até quinta. Falou, tchau.